Unção de Esdras. E Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida essa noite, amém? Quem crê, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esdras. Está antes de Neemias. O livro de Esdras e de Neemias antigamente era um só. Depois eles foram separados. Se você ler tanto um quanto o outro, você vai perceber uma continuação histórica. Livro de Esdras, capítulo 3. Quem achou, diga: eu encontrei. Versículo 3, perdão, capítulo 3, versículo 1. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Repita comigo: edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Repita comigo: ofereceram holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Diga outra vez: de manhã e de tarde. Pela terceira vez: de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros. Eu acho incrível que gente diz que no Antigo Testamento não tem oferta em dinheiro, só em bichinho, só em fruta. A Bíblia diz: então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano, depois que eles voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra. Repita comigo: eles puseram mãos à obra. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: coloque suas mãos na obra. Puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos, para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e os seus irmãos, Jesua com os seus filhos e os seus irmãos, Jesua com os seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos,
Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionar os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente. Não despreze o momento de louvor na igreja, não chegue depois do louvor. Versículo 11: cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Não se podiam distinguir, repita comigo: não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Feche teus olhos, curve a tua cabeça, diga assim comigo: Espírito Santo, fale comigo essa noite, de uma maneira tão íntima e em particular, que eu não tenha dúvida de que é o Senhor quem está falando, e de que o Senhor me trouxe aqui para falar só comigo essa noite. Amém. Nós iniciamos domingo a respeito dessa história, dessa linda história que está narrada no livro de Esdras. Até agora não falei de Esdras, mas essa história está narrada no livro dele. O livro de Esdras e o livro de Neemias eram um só, e eles marcam o momento quando o povo volta do cativeiro depois de 70 anos. Depois de quantos anos? 70 anos. Eles viviam na terra prometida, havia o glorioso templo de Salomão, mas porque eles permitiram que os seus filhos homens se casassem com mulheres que não temiam a Deus, e permitiam as suas filhas mulheres que se relacionassem com homens que não temiam a Deus, o Senhor fez com que eles saíssem da terra prometida. Eles estão vivendo na Babilônia, está chegando perto de 70 anos, eles perdem a esperança da profecia se cumprir, e a Bíblia diz que Deus desperta um rei, um homem que nem conhecia a Deus, para ser o instrumento da profecia se cumprir. Deus não precisa levantar um crente para te abençoar. Deus sempre vai levantar alguém, ainda que não conheça a Deus, como estamos vendo na nação brasileira. Deus pode levantar um homem que ainda não o conhece para fazer uma profecia se cumprir. Aquele povo volta para a terra, só que quando eles retornam em Jerusalém, tem muitos outros povos que tomaram posse das casas deles. Imagina você abandonar sua casa e voltar dali 70 anos e dizer: essa casa era minha. Só que a marca de Jerusalém para o povo de Deus era o templo. E o templo, há 20 anos, já tinha sido destruído. Não tinha sobrado quase nada, a não ser alguns poucos alicerces dele. Porque o inimigo, quando ele quer te destruir, ele começa por destruir aquilo que é a sua intimidade com Deus. Aquele povo retorna,
E passado ali, por volta de 2 anos que eles estão na terra, eles vão recomeçar a vida deles. E eles vão recomeçar a vida não abrindo um negócio. Eles vão recomeçar a vida não é tentando mexer com gado. Eles vão recomeçar a vida não é casando. Eles vão recomeçar a vida reformando o altar. Repita comigo: eu preciso começar pelo altar. Vai iniciar uma empresa, antes de você procurar Sebrae, antes de você procurar informações, construa um altar para saber o que Deus acha disso. Vai buscar um relacionamento, antes de ver se a pessoa é bonita, se rola química, se o papo bate, construa um altar para saber o que Deus acha disso. Chegou na hora de cursar uma faculdade, está em dúvida sobre qual curso escolher, não vai numa feira de profissões primeiro não, construa um altar para saber o que Deus acha disso. Recebeu uma nova proposta de emprego, parece que é dinheiro muito acima do que você ganha, não vai ver apenas dinheiro não, construa um altar para saber o que Deus está achando disso. Aquele povo aprendeu que as suas derrotas vieram por começar errado. Repita comigo: tudo que começa errado, diga bem forte, tudo que começa errado vai dar certo. Diga não. Repita de novo: tudo que começa errado vai terminar errado. Deus está te dando uma chance de novo. Faça do jeito certo agora. Deus está te permitindo voltar para a sua terra. Comece pelo altar. Porque se o altar foi destruído, nada mais do que você edificar pode dar certo. Não faça escolhas na sua vida por aparência. Não faça escolhas na sua vida por dinheiro. Não faça escolhas na sua vida por poder. Faça escolhas pelo altar. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: comece pelo altar. Você pode falar para outro irmão: comece pelo altar. O altar representa a nossa comunhão com Deus. O altar representa a voz de Deus. O altar representa o nosso ponto de encontro com os céus. Voltaram para a terra muitos. Se você ler o capítulo 2, como eu instruí no domingo, você vai perceber nos últimos versículos do capítulo 2 que alguns não foram encontrados nas escrituras. Quer dizer que quando eles voltaram para casa, a casa não podia ser deles, porque o cartório não tinha registrado que aquela casa foi deles. Eles não começaram com um empréstimo para fazer um puxadinho. Eles não saíram procurando uma casa. Eles não se desesperaram agora para construir uma nova casa. Eles começaram pelo altar. Repita comigo: a minha vida só pode dar certo se eu começar pelo altar. E então eles entram onde era o templo e arrumam um altar. Só que a Bíblia vai dizer um termo que aqui não vai ser muito explicado, mas porventura, se você prestou atenção onde eu pedia para você repetir, você vai notar que a Bíblia narra que eles tinham medo, o terror dos povos. Repita comigo: o terror dos povos. Quando eles moravam em Jerusalém, era só judeu, era só gente que buscava Deus. Mas depois de 70 anos, apareceu todo tipo de gente ali.
Apareceram amigos, apareceram inimigos, aparecia gente que acreditava em Deus, aparecia gente que acreditava em outros deuses, aparecia gente que não acreditava em Deus nenhum. Eles estão voltando como escravos. Qual é o receio? Ninguém vai nos respeitar. E se nós formos mortos nesse lugar? E se nos desprezarem aqui? Porque Ele sabe que aqui um dia foi nosso, mas agora está na mão deles. Quem está me entendendo? Diga: eu estou entendendo. Diante do medo, diante da insegurança, eles não botaram cerca elétrica. Não estou dizendo que seja errado, faça se você pode. Diante do medo, diante da insegurança, do terror dos povos, eles não soltaram ameaças. Diante do medo dos povos, a Bíblia diz que eles começaram a oferecer holocaustos, dia e tarde. Eles ofereceram holocaustos, dia e tarde, por causa do terror dos povos. Olha aqui para mim, preste atenção. Eles estavam amedrontados, porque o que eles imaginavam que nunca fosse acontecer, aconteceu. Que eles fossem levados embora de Jerusalém. Aquilo que era tão glorioso e palpável como o templo de Salomão foi queimado. Eles estão voltando, como eu disse domingo. Se você voltar, não volte de nariz empinado, volte humilde. Eles voltaram humilde, mas tão humilde que eles voltaram com medo. E onde eles colocaram a segurança? Em fazer holocaustos a Deus de manhã e de tarde. Pastor, o que significa isso? Fala por irmão que está do teu lado, fecha as brechas. A tua proteção está nas brechas fechadas. Algum problema está te amedrontando? Pastor, saiu uma notícia que pode ter demissão agora. O meu negócio, olha, eu estou com receio como está aí na economia. Meus filhos estão crescendo, eu já nem sei mais o que eu faço com isso. Olha, me dá um medo de criar filho nesse tempo. Você já ouviu isso? Quando eles estavam com medo, eles vão fechar as brechas, obedecendo a Deus, fazendo ofertas de manhã e de tarde, ofertas de manhã e de tarde, ofertas de manhã e de tarde. Eles estão dizendo: nós não vamos abrir mais brecha, nós vamos continuar adorando a Deus. A nossa segurança está na nossa aliança. O diabo está se levantando contra você, as lutas têm vindo de todo lado, parece que como ondas estão tentando te derrubar. Você dorme sem saber o que vai ser o seu amanhã, você acorda de madrugada indo para o trabalho com receio de não ter alguma coisa no final da noite. A tua segurança não está nos homens, a tua segurança está na tua aliança com Deus de Israel. Com medo do terror dos povos, eles vão fazer holocaustos de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Eu preciso agora andar direito, porque é nisso que está a minha certeza de que Deus me protegerá. De manhã e de tarde pode ser para você culto de quinta e de domingo. Eu não vou faltar de culto, eu não vou faltar de culto, porque todas as vezes que eu falto eu me afasto, me enfraqueço. Eu vou voltar a orar toda manhã e toda noite, como eu tinha o costume, manhã e noite, porque eu era mais forte. Quando o medo bater a porta, fecha a brecha e o Senhor te protegerá dentro de casa. Eles reorganizam os seus holocaustos a Deus. E a Bíblia vai dizer que agora, sem templo, eles vão se lembrar de uma instrução antiga de Moisés, homem de Deus, e de Davi, o cara do louvor. E vai pai com os filhos, pai com os filhos, reorganizarem o serviço da obra.
eles permaneceram vivos, porque Deus tinha uma obra na vida deles. E você só está aqui superando o que você tem superado, mesmo se achando fraco, porque Deus ainda tem uma obra na sua vida. Eles voltam para Jerusalém e eles começam agora a entender. Preste atenção, eu te disse que eles saíram de lá há 70 anos. Eles se perderam das promessas de Deus há 70 anos, porque deixaram os seus filhos casar com gente que não temia Deus. O que os pais estão fazendo agora? Meus filhos, vamos comigo servir a Deus. Eu não vou deixar vocês soltos mais não. Quem é pai e mãe, levante sua mão. Diga assim: eu não posso deixar os meus filhos soltos nesse mundo. Eu tenho que chamá-los para servir a Deus. Não aquete os seus filhos com o celular. Você não sabe o quanto eles estão sendo doutrinados. Quem tiver sabedoria vai me entender. E eu não estou ignorando que alguns não tenham, mas tem coisas que às vezes não precisa ser tão claro. Tudo que nós estamos vendo na política desse país não começou na última eleição. Começou há uns 20 anos atrás, com estudantes, com faculdades federais, ensinando todo tipo de coisa contrária à palavra de Deus. O diabo gasta tempo para tentar doutrinar a sua família. E eu não posso imaginar que uma hora, dentro de um culto, 2 vezes na semana, vai fazer o meu filho saber tudo que Deus tem para ele. Chama a sua família para a obra. Chama a sua família para a obra. A Bíblia diz que eles começaram a chamar os seus filhos para a obra. Pastor, minha família não conhece a Deus. Evangelize a sua família. Pastor, minha família conhece a Deus, mas está afastada. Desperta, tem uma conversa. Tem uma conversa. Esse povo teve que ter uma conversa. Eram levitas e alguns sacerdotes que não exerciam mais o seu turno ministerial. Você acha que é simples falar assim: meu filho, você não está fazendo isso nos últimos 20 anos, mas vamos fazer? Você acha que é simples isso? Não. Às vezes vai ter que ter uma boa conversa para dizer que tudo na vida a gente tem 2 caminhos. Pergunta para mim quais, pastor? Afastar de Deus ou aproximar de Deus. Eu posso te dizer que aproximar de Deus vai sempre dar certo na sua vida. Chame a sua casa para servir a Deus. Abra uma casa de oração no seu lar. Talvez vai ser a melhor maneira para os seus parentes conhecerem. Meu marido é muito duro, pastor. Eu não posso nem falar que eu vou na igreja. Abre uma reunião na sua casa. Vai ficar lá no quintal. Daqui um pouco está na cozinha. Daqui um pouco ele está lá de bituca para ouvir o que vocês estão falando. Daqui um pouco entra no quarto, trocar de roupa e vai fingir que nem está prestando atenção. Daqui um pouco está na sala, está mais firme do que a mulher dele. É assim que Deus faz. Abre alguma coisa para a tua família não se perder. A unção de Esdras é a unção da restauração do altar. Põe os seus filhos para servirem a Deus. Eu quero chamar. Está lá em cima, Isabela? Está lá em cima, está lá. Ela está trabalhando. Tem quantos anos? 12 anos. A Isabela vai fazer. Ela batizou. Morava em Americana com os pais. Os avós em Miguelópolis. E vinha de tempo em tempo nos cultos com os avós. Tiveram que pedir para os pais para essa menina morar com os avós, porque ela morre de amor pela casa de Deus. Hoje ela está morando com o vô e com a avó, para estar no culto, servindo a Deus. Deus está levantando uma pequena geração. Digo pequena não na quantidade, pequena na idade.
mas Deus não quer que os mais velhos se percam. Olha para quem está ao teu lado, diga: nós precisamos despertar a nossa família para servir a Deus. Eles começam, irmãos, numa simplicidade, os levitas no ministério, os sacerdotes no ministério. Eles começam agora a preparar as bases para reconstruir o templo. Eu disse para vocês que eles ficaram longe dessa terra quantos anos? Alguém lembra? Quantos anos? 70. E eu disse que o templo foi destruído há quantos anos? 20 anos. Parabéns para você que tem prestado atenção. Tem um povo que sobrou ali. Tem um povo que foi levado para Jerusalém, que tem na memória fresca o templo. Imagine uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, 2005. Talvez você lembra certinho, sim ou não? Não é tão simples apagar alguma coisa de 20 anos. Então esse povo que agora voltou para Jerusalém, que arruma o altar, que organiza os holocaustos por medo do povo, que chama suas famílias para servirem a Deus, esse povo, na sua simplicidade, na quantidade pequena de gente, vão começar a preparar a estrutura para levantar um outro templo. E a Bíblia diz que na hora que eles estão arrumando a estrutura, eles começam a ficar muito alegre, e eles começam a dar gritos de alegria. Só que tinha alguns idosos, e esses idosos fazem parte do grupo que tinha a lembrança fresca do suntuoso templo de Salomão. Fazia só 20 anos que tinha sido destruído. Os novos estão gritando de alegria, os velhos estão chorando, porque parece que esse templo não vai ser tão grande. Os novos estão alegres porque vão levantar o templo, e os velhos estão chorando de tristeza porque parece que lá no passado o negócio foi muito maior, foi muito melhor. E nisso aqui eu deixo uma última lição de Deus para a tua vida essa noite, mas eu vou pedir para você falar para a pessoa que está ao teu lado, para que ele firme bem a atenção. Diga para ele: celebre as suas pequenas vitórias. Escuta bem, celebre as suas pequenas vitórias. Às vezes tem alguém que diz assim: eu não orava, eu comecei a orar 10 minutos. Dá glória a Deus porque começou a orar 10 minutos. Tem gente que ora muito mais, mas dá glória a Deus pela sua pequena vitória. Não orava nada. Eu era cheio de vício, agora eu estou parando de beber aos poucos. Em vez de você falar que ele vai para o inferno, celebre essa vitória que ele está parando. Comece a celebrar pequenas vitórias. Alguém vai desprezar, e todo que desprezar é porque não sabe o valor daquela vitória para você. Agora preste atenção, não espere as pessoas se alegrarem ou aplaudirem a tua vitória. Faça você uma festa, porque você sabe o que Deus anda fazendo por você. Celebre as suas vitórias. Elas são pequenas aos olhos dos outros, mas diante da tua história é muito grande o que Deus anda fazendo. Vai ter alguém chorando, mas que esteja você se alegrando. Vai ter alguém lamentando, mas seja você o que está sorrindo. Celebrar não é Instagram, Facebook, porque lá tudo é perfeito, bonito e poderoso. Lá as famílias são demais. Lá os políticos são honestos. Lá o povo emagrece em 7 dias. Celebre com quem te ama. Celebre no quarto de oração. Bota um sorriso no rosto. Não espere ninguém fazer festa. Faça você a sua. O maior acontecimento do universo
foi o nascimento do Filho de Deus na terra. Não foi com o melhor médico. Não tinha lugar no hotel para Maria. Foi na baia de um cavalo. Só que Deus estava celebrando. Ele botou uma estrela para vir, para trazer gente que ia se alegrar até cair onde estava o menino e sua mãe. Deus celebra na simplicidade. Celebre o que Ele anda fazendo por você. Celebre coisas simples. Celebre coisas simples. A filha de um dos homens mais poderosos na terra, do dono do Santander na época da pandemia, disse assim: vi meu pai fazer tantos grandes negócios, meu pai era tão poderoso, meu pai tinha tanto dinheiro, e agora eu estou vendo meu pai lutar em máquinas para ter aquilo que de graça todos nós recebemos, que é o ar para respirar. Celebre. Celebre o ar. Celebre o pão. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus colocará. Por isso que o Senhor vai levantar o profeta Zacarias e dizer assim: quem despreza o dia dos pequenos começos, verá o Senhor completando a obra na mão de Zorobabel. Não despreze os teus pequenos avanços. Não se compare com ninguém. Cada um tem uma jornada. Mas se você já deu um passo, foi com a ajuda de Deus. Celebre. Porque para este povo que estava triste porque o salão era menor, eles perderam a Shekinah. Mas para estes jovens que estavam alegres só por começar o templo, o Senhor lhe faz uma promessa: a glória desta última casa será maior do que a primeira. É menor, mas a glória é maior. É pequeno para os homens, mas para mim é grande. Não tem muito valor para quem está ao teu lado, mas os céus estão celebrando. Celebre as tuas vitórias, porque quanto mais você se alegrar naquilo que parece pequeno, mais coisas Deus vai fazer na sua vida. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor essa noite. Fique de pé no seu lugar. Feche teus olhos. Se você precisa restaurar o altar, talvez você não começou por ele, mas quer restaurar. Talvez hoje você diz assim: o altar ficou em ruínas, já faz anos, mas hoje eu quero botar uma pedra fundamental. Eu quero começar certo. Eu não vou ligar com o terror dos povos. Eu não vou ligar com as ventanias. Não vou ligar com as críticas. Eu não vou ligar com aqueles que estão zombando de mim por eu ser crente. Não, eu não vou ligar. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou pôr as ofertas de manhã e de tarde. Eu vou voltar a fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Cada um da minha família tem uma chamada. Cada um vai pôr a mão no arado. Se é sacerdote, é sacerdote. Se é levita, é levita. Mas todo mundo vai aprender de volta a servir a Deus.
porque minha casa era abençoada quando servia a Deus, minha casa estava na terra prometida quando servia a Deus, mas passados 70 anos, onde a minha casa foi parar? Se você precisa restaurar o altar, dê um passo de fé aqui à frente. Você que precisa recomeçar algo, dê um passo de fé aqui à frente. Você que precisa se atentar mais, você que quer ver a tua família, pode estar preso, irmão, pode estar numa clínica essa noite, pode ter falado para você que nem acredita mais em Jesus, mas depende de uma posição tua, e você quer tomar essa posição, vem aqui à frente. Você quer tomar a posição para sua família, vem aqui à frente. Pode chegar bem perto do altar. À medida que você for chegando, fale com o Senhor. Ele é algo baixo, a gente talvez vai ter que se agachar para mexer no alicerce. Agacha no seu lugar, se ajoelha para mexer no alicerce, se você puder. Que alguém apague as luzes aqui do altar, por favor. Diga para o céu que você não vai abrir mão mais do seu casamento, nem dos seus filhos, não. Pode estar na bebida, pode estar na droga, pode estar na prostituição, pode nem saber onde está, mas diga assim: eu não abro mão. A minha esposa vai servir a Deus, meu marido vai servir a Deus, meus filhos vão servir a Deus. Com o que sobrou nós vamos servir a Deus. O altar vai ser restaurado. Jerusalém, o altar será restaurado. Se você precisa, peça sabedoria. Se você necessita, clama por ajuda dos céus.
disse através do profeta Joel: e acontecerá naqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos e vossas filhas beberão, não. Vossos filhos e vossas filhas prostituirão, não. Vossos filhos e vossas filhas se perderão, não. Eles serão profetas. Há uma promessa de Deus. Pode estar na bebida, pode estar numa casa de prostituição, pode estar com amigos perdidos nas drogas. Se você se posicionar, a mão poderosa do Eterno buscará e os colocará no seu devido lugar. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Ah, pastor, meu filho não quer saber nada com nada, não sabe nem que faculdade. Não quer trabalhar, quer ficar dormindo até meio-dia. Não. A promessa de Deus é que estes jovens terão tantos sonhos, que eles não veem a hora de chegar uma segunda-feira, que eles não veem a hora de raiar o dia, para colocar em ação os planos que Deus tem posto no seu coração. E os vossos velhos, a Bíblia diz: os vossos velhos sonharão. Não, eles não terão Alzheimer, não terão esquecimento, não se prostrarão para o final da vida. Eles terão sonhos de Deus, como a oliveira verde, plantados na casa do Senhor. Essa promessa é para a tua vida, essa promessa é para o teu casamento, essa promessa é para a tua família. Estamos começando com o altar, estamos começando pelo altar, e agora vai dar certo, e dessa vez vai dar certo, e dessa vez tem o favor de Deus. Diga assim comigo: durante esse tempo eu posso ter perdido a alegria de viver, saúde, dinheiro, posição, chamado, família, mas eu estou celebrando essa noite o meu retorno. Diga assim: Jerusalém, eu estou voltando. Eu não estou procurando a minha casa de volta, a minha fazenda de volta, o meu dinheiro de volta. Eu estou procurando o altar de volta. Eu estou recomeçando pelo altar. E eu sei que a partir de agora, tudo que foi levado nos últimos 10, nos últimos 20, nos últimos 30, nos últimos 70 anos, eles voltarão para a minha vida. Levante a sua mão ao céu, diga assim: porque o altar foi restaurado. Saúde volta, finanças voltam, família volta, ministério volta, alegria volta, paz volta. Diga bem forte: Jerusalém, eu estou voltando. Aplauda ao Senhor. E o tempo que roubado foi não poderá
aceite em minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Nem por poder, mas pelo meu Espírito. Alicerce ninguém vê, mas porque começaram pelo altar. Podia estar fraco, até velho, cansado pelas lutas, mas tocou no ponto de encontro com o Espírito Santo. E aí então Deus diz: não precisa mais de força nem de poder, o meu Espírito vai fazer a obra. A partir de hoje, tocado no altar, bota os holocaustos de manhã e de tarde. Celebre cada pequena vitória, até ter saído do teu lugar e vir da frente, até ter saído de casa e vir para a igreja alegre. Lê um capítulo da Bíblia alegre. Ainda que alguém despreze, celebre. Nós estamos nessa unção. Pode começar até pequeno, mas a glória vai ser dobrada. Feche os teus olhos, levante as suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém. Domingo nós continuamos às 7h30. Dia 23 de agosto, nós vamos ter a inauguração do nosso novo templo lá em Matão. Nós fretamos um ônibus.